E para a gente iniciar, eu vou contextualizar o estudo, porque tem gente aqui que talvez nunca tenha estudado astrologia, né? E outros que até já trabalham como astrólogas. Então, para que fique mais, vamos dizer assim, nivelado, que vocês realmente possam entender do que eu estou falando, eu vou contextualizar um pouquinho, trazer uma breve introdução sobre, sobre os trânsitos de, de agosto. Agosto vai ser um mês de expressão e de criatividade. E a gente vai ter a energia do Sol muito ativada por conta da entrada do Sol lá em Leão. Lembrem, aqui eu falo de astrologia védica, né? Não de astrologia tropical. Então, os cálculos, eles são um pouco diferentes. O Sol, se vocês forem procurar em qualquer aplicativo, ele nesse momento, ele está em Câncer, ele não está em Leão ainda, mas lá numa determinada data, o Sol vai ingressar em Leão. E essa energia vai ficar muito mais ativada. E a gente vai ter algumas movimentações mais instáveis para esse mês. Isso não quer dizer bom ou ruim, tá? Ou tão pouco que algo vai acontecer com você por conta dessas instabilidades, vamos assim dizer. Eu gosto de falar sobre isso porque as energias astrológicas, elas estão disponíveis para todos nós, né? E elas só refletem de volta para a gente o resultado das nossas próprias ações. Os trânsitos, eles nos impulsionam para a evolução, mas nem sempre a gente entende esse processo, né? Então, nada do que vai ser falado aqui deve gerar medo, tá? Se isso acontece, é porque, de repente, você está passando as suas responsabilidades, ou seja, o medo é em relação às suas próprias ações, né? A você mesmo. Então, ao invés de tentar prever algo muito turbulento ou ficar com medo de algum resultado dos trânsitos de uma forma geral, isso é uma ideia equivocada, porque a gente tem a... Gente, gente, perdão, minha internet caiu. Coisas que acontecem. Então, vamos voltar. A gente tem, eu estava falando sobre a questão da gente ter medos, né? Em relação aos, aos trânsitos. E ao invés de você tentar prever algo muito turbulento, que ficar com medo de algum resultado de trânsito, isso normalmente acontece porque a gente tem uma tendência de projetar os nossos medos em certos acontecimentos, talvez até para justificar as nossas dúvidas, escolhas, incertezas. O que a gente precisa, sim, é alinhar os nossos pensamentos com certos, com as nossas escolhas, alinhar os nossos pensamentos com as nossas escolhas e observar essa oportunidade que o universo nos oferece para evoluir, porque é isso sobre isso que a astrologia fala, né? Então, tem um trânsito específico, tá? E tu nota que aquilo realmente está trazendo uma certa questão para o teu comportamento. Então, o que que tu pode fazer com isso? Pode direcionar essa energia e essa tua percepção para não repetir questões mais na tua vida. Independente dos motivos que te fizeram repetir e manter esse tipo de comportamento até agora, é uma oportunidade de ressignificar quando a gente, né,
dá esse start quando a gente se dá conta de que tem essa repetição de padrões. Claro que lidar com transformações nem sempre é uma tarefa fácil, né? Requer muita coragem, olhar para si mesma e enxergar as próprias limitações. O nosso desconforto, ele é pessoal, mas de alguma forma a gente sempre precisa exteriorizar isso. E a gente faz como? Terceirizando as nossas responsabilidades. E é mais fácil fazer isso, né? Eu culpar o outro por algo que aconteceu comigo, do que eu mudar o meu comportamento. É muito mais fácil achar um culpado, porque assim eu tiro das minhas costas a responsabilidade por qualquer ação. Só que o mês de agosto, ele nos oferece essa oportunidade de rever, de refletir, de repensar as nossas escolhas e de olhar para aquilo que a gente não. Segunda vez que a minha internet cai. Coisas do universo. Vamos seguir. Eu havia parado falando que o mês de agosto, então, vai nos oferecer essa oportunidade de rever essas questões, reavaliar os nossos padrões e olhar para aquilo que a gente não estava enxergando com mais clareza, principalmente padrões ligados à forma como nós expressamos as nossas emoções. Então, vamos aproveitar essa energia disponível, observar o nosso comportamento, e esse é o nosso maior aprendizado, né? Que quando nós olhamos para nós mesmos. E lembrando que os resultados que eu vou trazer aqui nessa aula, eles são genéricos, tá? Eles não são personalizados, é uma energia que está disponível para o todo. Um resultado personalizado, ele só é possível a partir do estudo em cima do mapa natal individual de cada um. Então, essas informações são gerais, mas elas já servem como uma oportunidade de compreender a influência dos astros na nossa vida, porque a gente reconhece, né, as energias, mas é preciso autoobservação, tá? Então, assim, a gente já inicia agosto com Saturno, né, em movimento retrógrado, em Aquário, e Vênus em Gandanta, e sem ingresso em Leão no dia 31. Ele, então, Vênus vai, eu vou compartilhar aqui que eu fiz uma apresentação para vocês. Vênus vai entrar nesse processo de Gandanta no dia, entre o dia 30, 29 e 30, ele entra nesse lugar de Gandanta. O que é o Gandanta? Gandanta significa o nó final. É um nó kármico, né? São regiões de passagem de um signo de água para um signo de fogo. E a gente tem 3 eixos de Gandanta no zodíaco, que são de Peixes para Áries, de Câncer para Leão e de Escorpião para Sagitário. O final do signo de água e o início do signo de fogo, tá? São essas passagens. Então, ali do finalzinho de Peixes para o início de Áries, normalmente o último grau de Peixes e o primeiro grau de Áries. Tem astrólogos, tá, que falam dos 3 últimos graus do signo de água e os 3 graus iniciais do signo de fogo. Não existe um consenso, assim, entre os astrólogos, mas até num estudo com uma outra colega que trouxe a informação de um professor que considera mesmo essa questão do nó kármico, o último grau do signo de água e o primeiro grau do signo de fogo. Então, o estudo aqui está baseado nesse contexto. Então, assim,
esse ponto, tá? Quando qualquer planeta ou luminares, Sol e Lua, quando passam por esses pontos de trânsito, eles são trânsitos bastante instáveis que nos oferecem oportunidades exclusivas para a gente olhar para padrões muito enraizados, principalmente ligado aos assuntos dos planetas que estão passando por esses pontos. Então, a Lua, por exemplo, ela passa todo mês pelos 3 pontos de Gandanta do mapa. Sol e Mercúrio, eles passam todo ano, né? Todo o ano também, assim como a Lua, só que a Lua, como ela tem uma órbita mais rápida, todo mês ela passa pelos 3 Gandantas. O Sol e Mercúrio, eles vão passar pelos 3 pontos de Gandanta ao longo do ano. Eles andam praticamente juntos, assim, Mercúrio está sempre muito próximo do Sol. Já Vênus, Marte e Saturno, eles têm velocidades mais distintas, sendo que Vênus e Marte eles passam com mais frequência que Júpiter e Saturno, né? Que levam anos para cruzar esses pontos. E no mês de agosto, nós temos um trânsito mais intenso nessa faixa de Gandanta, entre Câncer e Leão, porque os planetas estão, né, chegando em Câncer e fazendo a transição para Leão. Então, Mercúrio já passou por esse ponto e Vênus inicia essa travessia amanhã, no dia 28 de julho, e depois a gente vai ter o Sol e Mercúrio, que vai passar ainda mais 2 vezes por essa zona, porque ele vai ficar retrógrado. Então, o primeiro trânsito que eu vou falar para vocês, depois de trazer a explicação de Gandanta, é sobre Vênus em Leão. Lembrem, se tiverem dúvidas, podem colocar no chat, que no final da aula eu vou responder, ou anotem, tá? Que a gente vai ter esse espaço depois, se ficou alguma dúvida quanto ao Gandanta. Então, Vênus em Leão, ele entra em Leão no dia 31, às 6 horas da manhã e 13 minutos. Leão, ele é um signo confortável para Vênus, porque a gente tem a união da beleza com a expressão. Vênus, ele quer escutar os outros, fazer parcerias, entender os outros, é o signo que fala da nossa satisfação, do nosso prazer. Já Leão é o signo que fala como eu expresso a minha vontade, como eu me expresso para o mundo, esse brilho da minha expressão. Podem haver alguns conflitos, tá? Porque a gente tem um olhar de Marte para Leão. Lembrando, Marte está em Touro, junto com Júpiter, e de lá ele lança um olhar, um aspecto para Leão. E isso já traz uma intensidade, né? Porque Vênus e Marte são energias muito opostas. E quando o Sol entrar em Leão, isso tende a ficar um pouquinho mais intenso. O que existia em comum entre essas energias e que permeia o mês de agosto é a questão que Vênus fala de arte e beleza, e Leão, expressão e criatividade. Então, são dias muito propícios para a gente expressar a beleza, a arte, a nossa criatividade, a nossa manifestação, né? É um lugar onde a gente se sente mais, vamos dizer assim, com maior brilho, com maior vontade de se colocar no mundo. Esse trânsito, ele vai ter uma passagem rápida, tá? De Vênus por Leão, e eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, seguindo com os trânsitos, mas ele tem uma relevância principalmente para quem tem ascendente em Touro e Libra, que são signos regidos por Vênus, e para o próprio ascendente em Leão, né? Porque esse trânsito vai acontecer na casa 1, na casa da personalidade. E também para quem estiver passando pela regência ou subregência de Vênus, a gente tem períodos da nossa vida, tá? Que são regidos por determinado planeta ou luminar, e cada regência tem uma determinada duração, mas isso
tudo é muito individual, tá? Depende do mapa de cada um. Depois dessa entrada de Vênus em Leão, já no dia seguinte, a gente vai ter um aspecto de Queto em Marte. Para quem nunca ouviu falar em Queto, Queto é um dos nodos, né, da Lua. A gente tem o nodo norte e o nodo sul, ou o lado escuro e o lado claro. Queto seria o nodo sul da Lua. E ele, no dia primeiro, ele vai ter um aspecto direto em Marte, porque eles vão estar basicamente no mesmo grau, sendo que Queto está em Virgem, né, e Marte está em Touro. Isso traz um dia com uma energia muito estimulante. O aspecto de Queto em Marte vai ser aos 14 graus de Touro. É um dia para se observar impulsos mais explosivos, uma agitação mental e física. E ainda tem toda a conexão com o Leão, que eu falei antes, né? O fato de Marte olhar para Leão e na forma da expressão, né? Que além do que tem no final do mês, com todas essas passagens de Gandanta. Porque aí vocês pensam assim, ó, Queto está olhando para Marte, e esse mesmo Marte olha lá para Leão. Então, toda essa influência acaba caindo, vamos dizer assim, duplamente em Leão e nos planetas que estão lá. E Queto tem um comportamento muito similar ao de Marte, ou seja, é uma energia de fogo, é uma energia muito intensa. Então, uma boa maneira, tá, de se gastar toda essa energia é através de atividade física. O que fizer sentido para você. O importante é mexer, movimentar o corpo. Eu super recomendo uma prática de yoga, porque além do movimento corporal, ela também traz mais estabilidade e equilíbrio para a mente. A comunicação merece uma atenção especial, principalmente no cuidado com a nossa impulsividade ao falar com as pessoas mais próximas. Por que isso? Porque esse olhar de Queto para Marte, de Marte lá para Leão, ele vai estar direcionado a Vênus e a Mercúrio. Mercúrio é comunicação e Vênus trata de relacionamentos. E a gente tem essa tendência, né, de acabar, às vezes, sendo mais ríspido com quem nos é mais próximo do que com alguém que está mais distante, né? É a questão da intimidade que dá mais espaço para isso. Então, é importante ter, assim, essa observação ali por volta do dia primeiro, tá? Depois, a gente vai ter Amavácia. Amavácia é lua nova, lua escura em Câncer. No dia 3 de agosto, a gente já amanhece com a lua e o sol juntos em Câncer, tá? Mas é no dia 4 que a gente vai ter o pico da lua nova, né? Quando existe essa conjunção exata do sol e da lua no mesmo grau, que vem a ser o pico total escuro da lua, que vai ser às 8 horas e 14 minutos na parte da manhã. E esse pico, essa lua nova, vai se dar no nakshatra de Ashlesha. O que são nakshatras? As nakshatras são o grande diferencial que a gente tem da astrologia védica para a astrologia ocidental. As nakshatras são os signos lunares, ou seja, são as estrelas por onde a Lua orbita, né? O Sol tem a sua órbita ao redor dos 12 signos solares, né? As 12 constelações do zodíaco, de Áries a Peixes. E a Lua também tem seu ponto de órbita, ela passa por dentro de todos os signos solares, né? Tanto que essa Lua é em Câncer, mas a gente tem um estudo ali mais afunilado, que é as estrelas por onde a Lua orbita. São estrelas que são constelações menores dentro das constelações por onde o Sol orbita. Então, além dos 12 signos solares, a gente tem 27 nakshatras, ou 27 mansões lunares.
essa lua nova em Câncer, ela vai ser uma lua muito potente, mesmo estando na sua fase escura. Porque a lua vai estar na própria casa, né? E que é Câncer. E a Shlesha, que é a Nakshatra, onde vai acontecer essa lua nova, o significado dela é entrelaçar, abraçar, enrolar. O símbolo da Nakshatra é uma serpente enrolada, tá? E ela é governada pelas nagas, que são divindades serpentes da sabedoria. E essa é uma constelação, né, ou um conjunto de estrelas que é ligada à transformação, à energia de cura através do conhecimento, de conhecimentos mais esotéricos, e também está muito ligada ao controle. Pensem, essa questão de entrelaçar já é uma questão assim de querer ter o controle de algo, né? Principalmente, né, por ser em Câncer, o controle que a gente quer ter sobre os outros, né? Às vezes até na questão do próprio cuidado, a gente acha que está exercendo um certo cuidado e pode estar tentando controlar e sufocar isso. Normalmente claro, a gente está falando aqui da Lua, tá? Mas pessoas que têm algum planeta posicionado nessa nakshatra pode vir a ter essas características. O que eu pontuei a respeito desse trânsito, né, que eu acho que é uma boa reflexão que a gente pode fazer a respeito dessa lua, é que onde a gente está sufocando alguém, por exemplo, ou está se deixando ser sufocado por alguma situação, por algum relacionamento, por alguma emoção. A lua nova, ela nos leva a fazer uma reflexão mais introspectiva, né? E também, assim, uma faxina interna para a gente iniciar um novo ciclo. A gente precisa deixar espaço mais vazio, né? Deixar aquilo que está ocupando espaço para poder iniciar algo novo. Então, o que será que está nos sufocando, nos intoxicando? E relacionado muito ao posicionamento onde está essa lua, nessa nakshatra, a gente pode falar de emoções tóxicas, vínculos emocionais muito intensos, né, que entram nessas questões de controle. E essa lua, ela olha diretamente para Capricórnio, que é o signo que fica oposto a Câncer. E Saturno, que rege Capricórnio, ele está retrógrado, né? Falei lá no início da aula. Então, a gente tem aqui uma oportunidade, como eu disse, oferecida por essas energias, de rever os nossos compromissos e os nossos desapegos. E essa lua só vem para coroar esse processo. À noite de sábado, tá? Que no caso a lua já vai estar nesse processo de lua nova, né? Desde o dia 3, quando o dia já amanhece com a lua e o sol em Câncer, mas vai ter o pico mesmo só no domingo. Mas durante a noite do dia 3, ou no domingo pela manhã, é um bom momento para se fazer uma prática de detox emocional. E aí eu separei, assim, 3 sugestões para vocês de algumas práticas para ser feito e aproveitar a energia dessa lua. Uma meditação conduzida, tá? Para quem não tem o hábito, assim, de sentar e meditar, pode escolher uma meditação. YouTube tem várias coisas, Spotify também. Se vocês quiserem, depois eu vou abrir lá no grupo, vocês podem me pedir uma sugestão, eu compartilho ali alguma meditação conduzida. Para trazer essa conexão, né, para fazer essa limpeza mais interna, olhar aquilo que realmente a gente precisa abrir espaço, essas emoções que podem estar nos aprisionando. Segunda sugestão, pegar um papel e escrever
3 sentimentos ou situações das quais você queira se libertar, tá? Vai acender uma vela, vai colocar toda a tua intenção de realmente te libertar disso que colocou ali nesse papel e queimar esse papel, né? Por favor, coloquem num pratinho, né? Para não acontecer nenhum acidente. E, se for possível, tá? Descartar essas cinzas na natureza. Quem não tem acesso, né, a um pátio, alguma coisa assim, pode ser até num vasinho de planta, descartar as cinzas ali, para deixar que a natureza se encarregue. Terceira sugestão é escolher uma erva, tá, da sua preferência, fazer um chá e beber, colocando a intenção de fazer um detox, uma limpeza, uma faxina interna através do poder dessa erva. O importante de qualquer uma dessas práticas aqui é a intenção, tá? E se quiser fazer todas, tá tudo certo. Acho que só fortifica ainda mais esse processo. Mas quanto mais forte é a tua intenção, maior a conexão com esse ritual. E é bom lembrar que pico de lua, seja nova ou cheia, a gente tem energias intensas, tá? É muita energia, tanto quando a lua está escura, que nos leva para esse olhar mais interno, como quando a lua está cheia, que tem energia para transbordar, né? Então, é bom manter uma vida simples, sem muito movimento. E, claro, isso dentro do que é possível, dentro da tua realidade, né? Às vezes a gente tem compromissos que a gente não tem como deixar de cumprir com eles por conta do movimento celeste. Mas, se for possível para ti, procura se manter mais quietinha, num movimento menos sem tomar grandes decisões ou fazer escolhas mais importantes nesse momento, porque nem sempre a mente está clara nos picos de lua. Depois do dia 4 dessa energia intensa da lua, a gente tem Mercúrio entrando em movimento retrógrado em Leão. E isso já acontece no início da madrugada do dia 5, a 1h55. Primeiro vamos entender aqui o que é Mercúrio, né? Mercúrio é um dos planetas que está relacionado principalmente à parte lógica e racional dos nossos pensamentos, né? E em Leão, Mercúrio ganha muito na questão da criatividade. Mercúrio, por si só, ele já é um planeta instável, tá? A velocidade de Mercúrio, ela varia demais. Mercúrio teve retrógrado em Áries, retornando para Peixes, que foi bem na época do eclipse que a gente teve em abril. Depois, quando ele retomou o movimento direto, ele ganhou velocidade, tanto que ele passou muito rápido por Gêmeos, por Câncer, não chegou, acho que ele ficou 20 dias aproximadamente em Câncer. Então, existe essa instabilidade, às vezes de ganhar um pico de velocidade, aí começa a parar, porque vai entrar num movimento retrógrado. E é óbvio que isso influencia muito a nossa questão mental, né? E ele costuma ficar retrógrado pelo menos 3 vezes por ano. Ou seja, né? É algo que vai e volta, ganha velocidade, dá um freio, tem que dar uma parada. Então, por isso essa questão de muita instabilidade. Como eu falei, a gente já viu que em abril, né, já teve o primeiro movimento retrógrado do ano, que aconteceu de iniciar num signo de fogo em direção ao signo de água. Normalmente, assim, ó, Mercúrio ele segue um padrão, tá, gente? Durante um ano dos movimentos retrógrados. O primeiro movimento retrógrado de signo de fogo para água já começou no final do ano passado, então ele já deu o tom para os movimentos desse ano, tá?
Então, o que que a gente tem com isso? Todos os movimentos retrógrados, o primeiro que a gente já passou, esse que vai vir agora, ele vai pegar os pontos de Gandanta. E aí, ele passou, tá? De Câncer para Leão no meio de julho. Ele teve nesse ponto de Gandanta, entre o dia 18 e 19. E ele vai retornar novamente para esse ponto no final de agosto, quando ele volta para Câncer no dia 21. Então, ali entre o dia 20, 21, 22, ele está nesse ponto de instabilidade do Gandanta, além de estar retrógrado. E no dia 28 de agosto, ele retoma o movimento direto em Câncer, ou seja, ó, ele fica retrógrado no dia 5 e no dia 28 ele já retoma o movimento direto. Então, são 23 dias ali de movimento retrógrado. E vai, quando ele retoma o movimento direto, ele vai passar pela terceira vez pelo caminho do Gandanta. E no dia 4 de setembro, ele ingressa novamente em Leão, daí para tomar a velocidade e seguir o trânsito. Além de passar por esse processo de Gandanta, durante esse período, Mercúrio vai entrar em combustão. O que é combustão? Quando Mercúrio está muito próximo do Sol. Eu já comentei que Mercúrio e o Sol, eles andam sempre, né, muito juntos. Só que tem momentos no trânsito que Mercúrio se aproxima demais do Sol, eles têm pontos de conjunção, e esse período de combustão vai do dia 12 de agosto até 26 de agosto. O que que isso pode significar? Normalmente um período de combustão, né, quando a gente tem essa questão assim de, vamos dizer assim, Mercúrio estar queimando, estar queimado, que não é literal, é um momento de purificação, né? O fogo, ele transmuta. Então, o que a gente pode pensar é que do momento do dia 12 ao dia 26 de agosto, a gente tem esse momento para purificação dos assuntos de Mercúrio, ou seja, a nossa comunicação, o nosso racional, a nossa organização, não só mental, como organização diária, de rotina, de finanças, porque Mercúrio também está ligado a isso. Então, são assuntos de parcerias, de negócios, de comércio, para serem olhados. E se tem alguma coisa que tu sente que não está funcionando muito bem, é um bom momento para ressignificar isso, né? Então, além desse processo de retrogradação que inicia no dia 5, passando, né, vai passar 3 vezes pelo ponto de Gandanta. Entrou em Leão, vai voltar para Câncer, depois retornar para Leão novamente. Mercúrio tem a questão da combustão. Então, como eu disse, a comunicação, a nossa diplomacia, organização, racionalidade, elas tendem a ser assuntos desafiadores, tá? Pois com a volta para Câncer, as questões emocionais também podem vir à tona. Talvez de uma maneira um tanto quanto racional, que a gente não saiba como lidar com isso. Outra coisa, contratos, viagens, lançamento de projeto, mudanças, que também são assuntos para Mercúrio, que forem feitos durante esse período de Mercúrio retrógrado, que vai até de 5 de agosto a 28 de agosto, tem grandes chances de precisarem ser refeitas. Nossa, eu tenho um contrato que eu preciso assinar, eu vou me mudar de casa, eu tenho um prazo e vai cair durante o período de Mercúrio retrógrado. Como eu disse, nem sempre a gente tem como desfazer os nossos compromissos. Mas é bom ir com a consciência, ficar atento, leia, releia, trileia contratos, revise a organização se você for viajar, observa, cuidado com a comunicação, com as palavras que vai utilizar. Mas nem tudo é ruim, tá? Não, essa questão, como eu disse lá no início, do bom ou ruim é muito sutil, tá? Depende muito da interpretação de cada um. Porque Mercúrio retrógrado também, ele pode ser muito potente para inovações.
de fazer coisas diferentes do que a gente está habituado. Então, pode ser um momento assim para pensar fora da caixa, porque o planeta retrógrado, ele está mais próximo da Terra, né? Então, ele tem uma energia mais potente. E isso pode ser um impulso extra, por exemplo, para aquele projeto que estava engavetado, que precisa ser desenrolado, aquilo que tu deixou de lado, então agora é hora de rever para depois poder fazer esse lançamento e dar continuidade. Então, não tem bom ou ruim para trânsito. Só que, claro, tem pessoas que vão sentir com mais intensidade, tem outras que vão sentir com menos intensidade. A tendência, quando a gente tem movimento de Mercúrio, é que quem tem a ascendente em Gêmeos ou Virgem, ou tenha um Mercúrio numa posição muito significativa no mapa, ou também esteja passando por regência ou subregência de Mercúrio, vai sentir com mais intensidade, assim como tem pessoas que vão dizer assim, nossa, nem notei, né? Depende muito da conexão e da sensibilidade de cada um. Bom, vamos seguir com no dia 16, aí sim a gente vai ter a entrada do Sol em Leão. Aí que vamos dizer assim, Mercúrio já deu um start na temporada leonina, seguido de Vênus, mas é que quando o Sol entra em Leão que realmente se abre a temporada leonina. E isso acontece no dia 16 de agosto, às 11 horas e 14 minutos. Temos aberta a temporada leonina, com Mercúrio em forte combustão a menos de 5 graus do Sol. O dia da entrada do Sol em Leão, ele é chamado de Simha Sankranti. Isso é um termo em sânscrito. O dia da entrada do Sol em um signo, ele é muito propício para planejamento do próximo ciclo solar, né? No caso, desse ciclo do Sol passando pela constelação de Leão. Onde a gente deve considerar que a energia ativa para esse momento é a leonina. É a nossa expressão criativa que vai ganhar mais destaque nesse momento, né? Mas claro, como eu disse, nem todo mundo sente a energia da mesma forma. Mas lembrem, todo mundo tem leão no mapa, em alguma área da sua vida é aquela energia que permeia. Então, assim, eu posso não ter o sol em leão, mas leão está no meu mapa e ele rege alguma área da minha vida. Então, quando o sol entra em leão, aquela área da vida, ela vai estar mais ativa. Para mim, para ficar como exemplo para vocês, o meu ascendente é câncer, então eu tenho câncer na minha casa 1 e eu tenho leão na casa 2. Então, os assuntos da casa 2 vão estar muito ativos para mim a partir do momento do sol entrando em leão. São os assuntos da casa 2, família, valores, finanças, está muito relacionado a essas questões. Então, o sol em leão, pela visão védica, ele está conectado à deidade solar Indra. Nós temos 12 deidades solares, né? Cada posição solar em uma constelação tem uma deidade. E no caso da deidade solar que está conectado com Leão, é Indra. E existe um mantra, né, que pode ser feito durante essa temporada de Sol em Leão, que é Om Grinhi Indra Aditya. Om Grinhi Indra Aditya. Eu vou botar depois isso lá no grupo para vocês, tá? Como é que pode ser usado esse mantra para quem gosta desses rituais? Pode entoar ele no início da manhã, né? Quando o sol está nascendo, final da tarde também, no pôr do sol. E para quem, né, faz prática de japamala, pode ser um mantra, né, para ser entoado 108 vezes na prática de japa. Indra, ele é o rei dos devas. Ele é considerado o governante dos céus, dos Swargalokas. E é responsável por liderar os demais deuses na manutenção da ordem cósmica e celestial. Indra também é o deus dos raios, se eu não me engano.
Então, essa temporada do Sol em Leão, ela é muito boa, né, se a gente pegar toda essa questão mitológica, para avaliar o nosso papel como autoridade. O Sol vai estar em oposição a Saturno, o que pode ser bastante desafiador para algumas pessoas, né? A gente vai ter o Sol em Leão, o signo oposto a Leão é Aquário, que é onde está Saturno. E Saturno está muito forte na própria casa, assim como o Leão vai estar muito forte o Sol vai estar muito forte na própria casa, né? Estando em Leão. Então, é um período importante assim para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso papel na coletividade, sobre humildade e subserviência, né? Indra, a história de Indra conta que ele enfrentou muitas dificuldades por conta da sua autoridade e de querer cada vez mais espaço para governar. E tinha medo que esse poder fosse tomado dele. Então, se a gente pegar esse aspecto dessa energia, é um chamado para a temporada. Será que a gente sabe realmente o que é servir? A gente consegue se colocar nesse papel de não estar só lá no palco delegando? A gente sabe se colocar a serviço? Porque é sobre isso que Aquário está falando lá, que Saturno está falando lá em Aquário. E com essa oposição, vamos dizer assim, do rei com o povo, né? A gente pode até, vamos pensar assim, a nível mais mundial, a gente pode ter questões políticas, né? Entre governantes e população, protestos, quando esse trânsito tiver mais forte, principalmente quando Sol e Saturno estiverem em oposição exata. Mas isso provavelmente vai acontecer mais para o mês de setembro. Depois, então, da entrada do Sol em Leão, a gente vai ter, dia 18 de agosto, a combustão máxima de Mercúrio, né? Mercúrio e o Sol vão estar no mesmo grau, a 2 graus em Leão, e o ponto dessa conjunção exata, no dia 18, vai ser às 22 horas e 54 minutos. Para esse dia, a gente pode ter questões assim de problemas com aparelhos eletrônicos, automóveis, problemas na comunicação. A gente já andou tendo uma pane aí, acho que foi bem quando o Mercúrio passou pelo período de Gandanta, ali entre o dia 18 e 19, houve uma pane em questões eletrônicas, né, a um nível geral. Assim, para quem não acredita, anotem esse dia, 18 de agosto, e observem se a gente vai ter alguma questão. É muito comum aplicativos não funcionarem direito, quando a gente tem aquelas quedas de Instagram, Facebook e WhatsApp, procurem os trânsitos de Mercúrio. A gente sempre tem alguma questão. Não dá para dizer que não existe essa influência. Fechar os olhos e negar, tudo bem, eu respeito a crença de qualquer um. Mas quando a gente está mais alinhado e observa, a gente vê que essas questões são possíveis. Então, para esse dia, faz os teus backups um dia antes, te resguarda quanto a essas questões eletrônicas, porque é comum a gente ter alguns probleminhas, questões elétricas, eletrônicas e de comunicação nesse dia de combustão. Depois, já no dia 19, a gente tem Purnima, lua cheia em Aquário. O pico vai ser às 15 horas e 26 minutos na nakshatra de Dhanishta. Essa lua é bastante importante para a temporada leonina, né? É uma lua cheia, o sol, né? A lua cheia é lua e sol em oposição. A lua está refletindo a luz solar. Então, o sol está em Leão e a lua em Aquário. Essa lua cheia vai estar junto a Saturno, né? Todos os dois, Saturno e a lua, opostos ao sol. A frase que quando eu observei isso desse trânsito é a luz do povo brilhando nesse momento. Então, aqui a gente já tem essa ativação dessa questão.
tá? Dhanishta, ela é a nakshatra, né? Essa mansão lunar, esse signo lunar dos Ashtavassus, que são os 8 vassos, os deuses solares da energia e da luz. A Dhanishta está muito conectada à ambição, à competição, a conquistas, riqueza e em constante movimento. Então, é uma energia que ela nos direciona a buscar conhecimento, a buscar grandes conquistas materiais, negociação de terras, de imóveis, estabilidade financeira e reconhecimento. Então, assim, ó, a energia dessa lua cheia, somada a um movimento retrógrado de Mercúrio, combustão, engandanta, e mais o olhar de Marte para Leão, é um combo. Ela pode trazer questões relacionadas à briga por terras, porque Mercúrio é um negociador, certo? Está numa situação muito delicada, está retrógrado, está em combustão, está passando por zona de Gandanta, que é uma zona crítica, tem um olhar de Marte lá para Leão, o Sol está em oposição a Saturno, Saturno está retrógrado. Então, Marte representa terras também, tá, gente? Então, assim, se a gente for pensar num resultado mais geral, tá? Frente a muitos acontecimentos que a gente está presenciando entre povo e governantes, inclusive guerras, né? Isso é possível, a gente ter algum estopim nesse momento, a partir dessa lua, ou próximo, ou depois, nessas questões de disputas de terras. Mas também a gente pode levar isso, né? A gente vai olhar mesmo é para a nossa vida pessoal. Então, assim, não quer dizer que você vai brigar com alguém por terras. Isso sim depende da configuração do mapa natal. Mas é uma energia muito instável para essa alunação. Até desafiadora, eu posso dizer, porque a Lua, tá? Ela não fica confortável nos signos de Saturno, tá? Lua é muito emocional, Saturno é muito racional. Então, a gente tem muita emotividade e, vamos dizer assim, a frieza do outro lado. Então, a Lua não está confortável ali, só que ela está, de certa forma, potente, assim como Saturno também está, porque ele está em casa. Então, a mente pode ficar bastante agitada, tá? Para esse dia de Lua nova, por conta do movimento intenso de Mercúrio, que também está relacionado à nossa mente, e a própria energia da Lua cheia. Então, a minha sugestão é buscar estabilizar essa energia através de prática de meditação. Você sempre vai ouvir falar sobre meditação. E não e dizer assim, eu não sei meditar porque eu não consigo ficar sentada, porque eu não consigo parar de pensar. Primeiro, necessariamente, se não consegue meditar sentado, deita. Não é para dormir, né, gente? Mas pode fazer deitado. Meditação caminhando também se faz. Um monge budista que eu acompanho e faço estudos de livros dele, ele fala muito sobre a meditação caminhando, que a gente caminha mais com consciência, né, prestando atenção na própria respiração. Então, isso ajuda a trazer um pouco de estabilidade para a mente. E usa a prática que faz sentido para ti, não precisa ser algo metódico, cheio de regras. É a prática que faz sentido. Para mim, sentar em silêncio, ali 10, 15 minutos, é a prática que faz sentido para mim. Mas existem inúmeras. Uma meditação guiada, para quem ainda não está muito habituado, gente, é melhor feito, independente se é bem feito ou não. O importante é fazer, é se colocar nesse lugar, é tentar, né? Buscar essa conexão e colocar isso como hábito. Evitar grandes resoluções, né? Ou diálogos DRs nesse dia, porque são grandes as chances de você não conseguir compreender de forma clara o que o outro tem a dizer. Lembrem, a Lua não vai acontecer sozinha. A gente tem todo um céu numa situação. Então, tem um
assunto para resolver, deixa passar esse momento, se dá para esperar, porque pode se tornar um pouquinho complicado, talvez, a compreensão de ambos os lados, tanto a sua quanto a do outro. E aí a gente pode ter confusão, né? Uma questão de percepção errônea, vamos assim dizer, como a gente fala no yoga. Depois desta lua cheia, a gente tem no dia 21, Mercúrio retrógrado, combusto, em Andanta, entrando novamente em Câncer. Então, aí a gente tem, né, toda essa situação intensa, ativando as questões emocionais. É um bom período para rever, né? Quando Mercúrio entra em Câncer, ele vai entrar fazendo esse movimento de volta na Nakshatra de Ashlesha, que é a mesma da lua nova do início do mês de agosto, né? E tem toda essa questão dessas emoções mais controladoras, mais tóxicas, seja você no papel de controladora ou de alguém que exerce esse papel sobre você. Então, é bom um momento para rever isso e reafirmar aquela intenção da lua nova em soltar. Depois da volta de Mercúrio para Câncer, a gente tem no dia 24 de agosto Vênus entrando em Virgem. Ou seja, que eu falei lá no início, né, que a gente ia voltar a falar de Vênus. Vênus entra no dia 31 de julho, agora, em Leão. Então, ele vai ficar ali, ó, 25 dias só em Leão. Ele vai ter uma passagem rápida por Leão. E Vênus vai ingressar em Virgem, que é o seu signo de debilidade. Já explico o que que é. Isso vai ser às 16 horas e 46 minutos do dia 24 de agosto. Vênus não fica nada confortável em Virgem, que é um signo muito analítico e prático, para o planeta do amor, das artes, do conforto. E além disso, a gente tem Queto ali, que é o nó do sul, que eu falei que está lançando aquele olhar lá para Marte em Touro. A atenção aqui para os taurinos e librianos, tá? Para quem tem ascendente em Touro ou Libra, essa pode ser uma fase, né? Um período de querer ficar mais na caverna escura, justamente por essa conjunção com Queto, né? Queto é uma energia mais introspectiva, assim, é muito parecida com a energia canceriana. Então, a vantagem é que Vênus não vai estar mais sob o olhar de Marte como quando ele estava em Leão. Mas o regente da casa, que é Mercúrio, né, o regente de Virgem, ele está numa situação desafiadora, né? Retrógrado, em combustão, passando pelo ponto de Gandanta. Então, esse pode ser um momento importante para os relacionamentos, para suas relações. Isso não quer dizer só relacionamentos amorosos, tá, gente? Relações em geral. Para negócios também, para as questões de autocuidado, né? Para beleza e arte. Ele não é um período favorável para discutir relações. Tampouco para fazer aquela harmonização facial. Porque Virgem não é um signo, não é um terreno confortável para Vênus, né? Virgem é praticidade e Vênus é cheio de requinte, então assim, ele não sabe muito bem como se comportar, então os resultados eles podem vir meio estranhos assim nesse sentido, né? E junto com o Queto ali a gente tem uma questão bem mais desafiadora. Seguindo no nosso mês, no dia 26, a gente tem Marte já entrando em Gêmeos. Ele ingressa em Gêmeos no dia 26, às 6 horas da manhã e 55 minutos, bem no iniciozinho ali. E o respiro de Vênus termina, porque a partir do momento que Marte se movimenta, ele volta a aspectar, a olhar diretamente para Vênus. E digamos que ali Vênus vai estar sobre um olhar duplo, né? Eu já falei que Queto tem uma energia muito similar à de Marte, então, assim, além de estar no conjunto a Queto, Vênus
tá sobre o olhar novamente de Marte. Então, muita atenção novamente à sua fala, à sua comunicação, que ela pode ganhar um ar de agressividade, pode ficar mais impulsivo. Volto a falar, não é momento para DRs, tá? Agosto não é momento para falar, tentar resolver essas questões. A boa notícia que a gente tem aqui é que Mercúrio já não vai estar mais em combustão quando Marte entra em Gêmeos, né? Então, isso diminui um pouco toda essa intensidade sobre Gêmeos e Virgem, mas a gente tem uma energia muito ativa, tanto em Gêmeos, com o posicionamento de Marte ali, quanto em Virgem, com o posicionamento de Queto, né? E ainda lembrando que Virgem e Peixes, que é onde a gente tem os nodos, no atual ciclo, Virgem está no eixo de eclipse. Então, tem muita energia estimulante de transformação ali. No dia 27 de agosto, a gente vai ter uma conjunção exata da Lua com Júpiter. A Lua vai ficar em conjunção exata com Júpiter às 8 horas e 49 minutos, aos 24 graus de Touro. É uma energia muito potente de expansão de conhecimento, de fé, de otimismo. É bom para Vênus, né? Que é o regente de Touro, que ele está recebendo esse olhar de Júpiter lá em Virgem. E para a questão de espiritualidade também é muito bom. É um dia bom para a gente se conectar, assim, para quem gosta de fazer rituais. Recomendo, tá? Se alguém quiser alguma sugestão de ritual para esse dia, depois coloca lá no grupo ou deixa no chat que eu compartilho. Mas é um dia muito bom para essa conexão de espiritualidade. E no dia 28, finalmente temos Mercúrio direto em Câncer. É um dia de energia muito potente de Mercúrio. A Lua e Mercúrio, eles estarão em Parivarta. O que é um Parivarta? É como se fosse uma troca de casas. A Lua no signo de Mercúrio, né? A Lua em Gêmeos, e Mercúrio no signo da Lua, que é Câncer. Então, ali todos os dois têm essa troca mais potente. É um pequeno alívio para o nosso mental, pelo menos nesse dia, assim. O final do mês ele segue com um trânsito lunar, né? A Lua passando normalmente pelas constelações. E a movimentação mais intensa que a gente vai ter, na sequência vai ser a Lua Nova em Leão, mas aí já é no dia 2 de setembro. O Mercúrio novamente passando pelo ponto de Gandanta, né? Ingressando em Leão no dia 4 de setembro. Mas isso a gente vai deixar para falar na próxima aula de trânsitos, né? Para a aula de setembro. E eu já vou abrir espaço para as dúvidas de vocês. Mas antes eu queria fazer um convite. Para quem ainda não tem o seu mapa natal védico, tá? E quer compreender melhor tudo que a gente estudou hoje, aplicando todas essas informações de uma forma mais personalizada, de acordo com o seu mapa, e assim conseguir identificar onde estão os desafios, quais são as áreas da vida que são impactadas de forma benéfica, né, para potencializar mais as ações. Eu vou dar um workshop ensinando você a montar o seu próprio mapa védico, tá? Passando por todas as camadas, como as casas astrológicas, os signos, os planetas, com todos os seus carakas, né? Os seus indicadores. Afinal, a gente não é, né? Eu falei sobre isso, a gente não é só um signo solar, a gente não é só a casa onde o Sol está posicionado. No dia em que você nasceu, tudo estava no céu. Os 12 signos do zodíaco, né? As 12 constelações, as 27 constelações lunares, os planetas, o Sol, a Lua, as nebulosas, os buracos negros, tudo estava lá.
né? O céu não se modificou, não sumiram algumas coisas por conta do seu nascimento. Então, todos eles influenciam de alguma forma você em alguma área da vida. E nós, nesse workshop, a gente vai ter atividade prática também, vai ter meditação, vai ter reflexão, né? Atividades de escrita para que você possa internalizar esse conhecimento, entender como é que é a engrenagem do mapa. Eu também vou trazer conceitos sobre o que é a astrologia védica, sobre a lei do karma, a diferença, né? Os pontos de diferença entre a astrologia védica e a astrologia tropical. Não é possível vocês pegarem esse estudo de trânsitos de hoje e aplicar ele sobre um mapa tradicional da astrologia ocidental, porque os cálculos são diferentes. E aí isso a gente vai ver o porquê no workshop. Todas que participarem vão receber uma apostila com o conteúdo do workshop para a montagem do próprio mapa. Então, a turma vai ser pequena, tá? Eu não trabalho com turmas grandes, até para poder atender, orientar todo mundo que participar. Então, quem tiver interesse de seguir estudando comigo, é só me mandar mensagem, tá? Que eu passo todas as informações, pode ser deixar aqui no chat, pode me mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou retornar com as informações. Então, aqui tem tudo o que o workshop a gente vai ter, né? Montar o próprio mapa, fazer as atividades práticas, conhecer o conceito de karma pela visão védica, tá? Muito importante isso. Tudo que eu trago tá ligado a essa vertente védica, tá ligada à linha do yoga. Identificar, então, as diferenças entre a astrologia védica e a astrologia tropical, conhecer as casas astrológicas, os signos, os planetas, aplicar esse estudo de trânsitos no próprio mapa natal e prática de meditação, vou estar lá para responder as perguntas, porque assim, ó, o mapa, ele traz insights muito profundos sobre quem a gente é. E ele ajuda a compreender os nossos interesses, por que a gente repete certos padrões, as nossas habilidades. Eu já li mapas de pessoas que estavam fazendo, queriam muito fazer transição de carreira, porque não se reencontravam mais naquilo que estava fazendo. A maior parte das minhas clientes acaba vindo por conta disso. E posso dizer que eu sou uma dessas também. Porque, na verdade, houve alguma modificação ali, de repente trocou de regência planetária e teve uma outra situação ativada, ou porque, na verdade, por muito tempo seguiu fazendo algo, porque de repente era aquilo que os pais esperavam, é aquilo que a sociedade espera da gente, né? Mas essa pessoa tinha um interesse completamente diferente. E estava ali se podando, né, do que fazer. E aí, quando começa a mergulhar no autoconhecimento, olhar para as ferramentas e entender o próprio mapa, entende o porquê que tem interesse por aquilo e está insatisfeita com o que está fazendo. Mas essa chave não vira assim, tá, gente? É um trabalho muito mais interno. Eu vou dar as ferramentas para vocês, mas eu digo assim, o que o trabalho acontece aqui dentro. É olhar para si. Às vezes a gente não gosta muito do que vê, mas a gente tem chance de olhar para aquilo e dizer assim, o que eu quero mudar, o que eu não quero mudar. E para isso o mapa ajuda muito. Então, se quiser estar comigo no próximo sábado, eu vou ficar muito feliz. Depois vou colocar tudo para vocês lá no grupo. E agora, eu vou deixar um espaço aberto para as perguntas. Vou interromper aqui o a nossa apresentação. E vou parar de gravar para que isso fique um momento mais reservado, né? Mas quero agradecer pela presença e para quem for assistir a gravação depois, vai ficar aberto lá no grupo para perguntas, tá? De alguma coisa que vocês ficaram em dúvida, não fiquem acanhadas de me mandar as perguntas lá, tá? Muito obrigada pela presença de todos.